Meus amigos, é sempre um prazer renovado aqui estarmos para discorrermos sobre os temas da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita, os problemas humanos. E nós sempre rogamos a Deus, aos bons espíritos e ao Mestre Jesus, que nos amparem para termos resultado proveitoso desse estudo, para que esse estudo cale fundo nos nossos corações proveitosamente. Falar sobre Jesus sempre nos toca a emoção. É doce relembrar o Mestre. Ninguém exerceu maior influência sobre a história do que ele, tanto nas artes, na filosofia, no humanismo, em todos os campos do pensamento humano, como também nos corações dos homens. Jesus foi o que falou muito alto e continua falando a todos nós. Suas doces palavras, naqueles idos tempos, calavam fundo. Seu influxo moral reflete até hoje. Às vezes nos parece ainda vê-lo caminhando sobre as areias daquelas praias do Tiberíades, seus braços abertos pareciam envolver o mundo inteiro. Essa é a imagem do Senhor que podemos carinhosamente recordar. Não obstante, ele foi mal compreendido, a começar pelos seus contemporâneos, depois pelos que se seguiram e até os dias atuais, que na verdade não compreenderam Jesus, não entenderam a sua obra e nos trouxeram doutrinas pouco significativas, grave equívoco, para não dizer gravíssimo equívoco, daqueles que o transformaram em Deus. Com isso, o distanciando da alma humana, abolindo aquela possibilidade de uma imitação positiva do reflexo dos seus ensinamentos, anularam totalmente aquela imagem a ser copiada, aquele modelo majestoso que ele nos passava. Jesus veio à Terra e nós deixamos passar a oportunidade. Doutrinas de homens fizeram dele aquele ídolo, aquele ser privilegiado, criado perfeito desde o começo, para ser idolatrado beatificamente em prejuízo, em abandono dos seus ensinamentos. A doutrina espírita, meus amigos, baseia-se na razão. As próprias palavras do Mestre nos esclarecem quem foi Jesus. O Livro dos Espíritos nos diz que ele foi o maior exemplo para a nossa humanidade, foi a alma ímpar enviada por Deus ao mundo terrestre para servir de modelo aos homens.
sermos trabalhadores em busca da perfeição relativa que é possível ao cidadão terrestre. A doutrina nos diz ainda de que não há privilégios na criação. Todos os seres são criados simples e ignorantes para evoluírem ao infinito em sucessivas reencarnações em busca da perfeição. A alma humana é um eterno jornaleiro em busca da perfeição. O próprio Cristo cumpriu esta lei de caminho. Ele, que era todo este exemplo majestoso, fez o seu desenvolvimento através de caminhos inimagináveis para nós humanos. Este irmão muitíssimo mais velho, que nos prestigia com o seu carinho, com o seu amparo, com o seu estímulo, para que nós possamos vencer as nossas provas. A grandeza do Mestre o torna cada vez mais belo. E nós nos rendemos a esta beleza do Senhor, que trabalha pelos homens, para que os homens também consigam alcançar essas grandezas espirituais. Dizia ele: antes que Abraão existisse, eu já era. É a linguagem do Evangelho, uma linguagem antiga, mas muito positiva. Então Jesus nos diz que antes que Abraão existisse, ele já era um espírito cósmico. Quando Abraão surgiu, Jesus já estava nas esferas da luz, nas esferas, nas comunidades cósmicas, aqueles espíritos criadores de mundos, condutores de humanidade. Ele é o nosso governador planetário e condutor, tanto dos homens encarnados como dos espíritos. Então, dizia ele, as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço também. Nenhuma das ovelhas que me foram confiadas serão perdidas. Então, meus amigos, eis aí a promessa de Jesus. Nenhuma dessas ovelhas que me foi confiada será perdida. Então, quando alguém fala que uma pessoa, uma alma vai para uma região de sofrimento para toda a eternidade, está batendo de frente aos ensinamentos de Jesus. Ele veio ao mundo na época mais oportuna possível, assim que a humanidade ofereceu o mínimo de possibilidade, Jesus se chegou para nos trazer a sua doutrina, os seus ensinamentos, para informar a humanidade o que ela é. Porque até então, parecia que a humanidade era apenas um acidente biológico. Os opostos se uniam e geravam, davam continuidade à espécie, só isso. Então Jesus veio chamar a nossa atenção para a nossa imortalidade, para a nossa face espiritual. E nesse esclarecimento, nos trouxe também o seu Evangelho, o Evangelho educador. Emmanuel usa uma frase célebre
ao dizer que o Evangelho é um atalho evolutivo. Realmente, amigos, se nós queremos acelerar o nosso progresso espiritual, estudemos o Evangelho. Não para uma cantilena memorizada, muito bonita, mas sem utilidade, mas para incorporarmos esses ensinamentos e nos reformarmos intimamente para a elevação dos nossos espíritos. Dizia Jesus: eu sou a luz do mundo, e quem me seguir não andará em trevas. Então, meus amigos, que coisa mais saborosa é lembrarmos Jesus. É um conforto para as nossas almas, para os nossos espíritos. Jesus não está lá naquelas quimeras idólatras do mundo. Ele segue ao nosso lado, ao nosso alcance. Nós estamos mergulhados, literalmente mergulhados, na aura espiritual de Jesus, que envolve todo o planeta terrestre, que é a sua obra, inspirada por Deus. Então, Jesus, meus amigos, é aquele irmão muitíssimo mais velho que segue à nossa frente. As discrepâncias, as dissolvências introduzidas na obra do Cristo ficam por conta da cegueira espiritual da humanidade, que fez de Jesus um ser privilegiado, criado perfeito desde o começo, desrespeitando, desconsiderando o seu esforço pessoal para trilhar grandezas espirituais, como se Jesus tivesse chegado aos píncaros da glória através de privilégios. Ele não aceitaria isso. E nós costumamos pintar os ídolos de todos os tempos. Há quem diga que, no dístico religioso, que Maria não foi mãe de Jesus como as mulheres são, que Jesus apareceu no berço. Os amigos, Maria é uma alma tão excelsa, tão elevada, que ela não aceitaria nenhuma hipótese, uma farsa desse tipo. Maria foi esposa de José, como são todas as esposas do mundo. Ela aceitou a missão de retomar um corpo físico para ser mãe carnal de Jesus. E as pessoas dizem: Maria, mãe de Deus. Meu Deus do céu, gostaria de entender. Deus criou Maria e Maria deu a luz a Deus. Fica confuso. Maria era uma alma, não é uma alma tão engrandecida que não aceitaria vir à Terra para representar um teatro. Ali aparece um bebê num berço que ela não gerou. A geração humana é obra divina. Quem criou a reprodução humana, senão o Criador, senão Deus, senão os grandes espíritos inspirados e tutelados pelo Criador? Então, meus amigos, esses pensamentos são pensamentos perturbadores da obra excelsa do Cristo, que atrapalham o seu desenvolvimento pela irracionalidade. Cabe, pois, à doutrina espírita repor os pingos nos is, ajudar a reconstruir a marcha. Sabemos que é um grande desafio, mas também glorioso desafio, porque contamos nessa tarefa com a presença dos mentores espirituais, as almas excelsas e grandiosas, os espíritos da luz,
e do próprio Senhor. Porque a obra não é nossa, a obra é do Cristo. Nós somos espíritos que, num momento de lucidez, aceitamos a oportunidade de trabalharmos pela causa da própria humanidade. Nós todos desejamos um mundo melhor e sabemos que o Evangelho do Senhor é o caminho para chegarmos a esse mundo melhor. É o caminho mais curto, é o atalho, como se referiu Emmanuel, para que alcancemos a nossa redenção espiritual. Então, meus amigos, os homens deram interpretações as mais lamentáveis dos ensinamentos do Cristo. Foram criadas solenidades, foram criadas fantasias, liturgias, uma série de exterioridades, é o chamado culto externo, em que a criatura menos pensa nos ensinamentos do Cristo. É lamentável o chamado profissionalismo religioso, aqueles que vivem à custa da religião. Religião é uma questão de fogo íntimo, é uma questão de idealismo. Nós trabalhamos pela causa espírita por amor à causa, porque achamos que esta causa nos trará um mundo melhor no amanhã. Nós acreditamos piamente nesses espíritos amigos que nos trazem essa mensagem de engrandecimento e por ela trabalhamos com afinco, com amor, com respeito, com idealismo, para que nós tenhamos, num futuro muito próximo, um mundo mais feliz. Nós cremos piamente de que Jesus nos ampara a todos, e nós somos testemunhas desses espíritos que, sob este teto, são socorridos em todas as oportunidades. Hoje, inclusive, espíritos trazidos muitas vezes como apêndice dos irmãos encarnados, que pelos seus pensamentos atraem esses irmãos que já demandaram a pátria espiritual e sem orientação. Meus amigos, é uma matéria quase técnica. Aqui neste ambiente, com a presença dos homens de carne e osso, há uma fluidificação humanizada de materiais que são empregados pelos espíritos amigos para socorrer esses espíritos sofredores. E com este material, este ectoplasma, que as pessoas deixam escapar espontaneamente, são feitas muitas coisas em socorro dos espíritos necessitados. São, como por assim dizer, uma transfusão de sangue, como também criam painéis esclarecedores. E é comum esses espíritos duvidarem pelo seu grau de perturbação que já deixaram a Terra, que eles já não são mais homens carnais do nosso mundo terreno, mas sim espíritos imortais. O condicionamento é de tal ordem que eles duvidam que já ultrapassaram as barreiras da morte e ingressaram na espiritualidade. Então, meus companheiros, quando nós aqui estamos, nós, a cada um a seu modo, cede um material fluídico que é trabalhado pelos benfeitores espirituais, a começar de nós mesmos. Como dizia a sabedoria de Confúcio, não adianta xingar a escuridão. O remédio é acender um fósforo. E quem acende uma luz é o primeiro que se ilumina. Então, quando nós aqui vimos e cedemos os nossos materiais fluídicos para a ajuda dos nossos semelhantes espirituais, nós estamos nos iluminando também, porque estamos
doando de nós, e isso é caridade. Caridade não é só dar o que temos, é dar do que somos, é dar de nós próprios. Caridade e filantropia são coisas parecidas, mas só parecidas, não são iguais. Dar uma moeda a um pobre pode ser filantropia, mas uma prece, uma oração por aquele miserável é que é caridade. Então, meus amigos, aqui sob este teto, sob a guarda do Cristo, são desenrolados trabalhos extraordinários em socorro desses companheiros que às vezes nos seguem inconscientemente. Somos usados pela espiritualidade para trazer esses entes, muitas vezes, entes queridos, caríssimos ao nosso coração, que aqui chegam para serem socorridos. Eram pessoas que viveram no mundo completamente alheias a qualquer princípio de espiritualização. Viveram mergulhadas nos interesses materiais, viveram para o mundo. Viveram no mundo e para o mundo. Nós vivemos, nós espíritas, no mundo, mas não vivemos para o mundo. Reconhecemos a importância da vida terrestre, que nos ajuda a abreviar os resgates dos nossos erros passados, que nos ajuda a caminhar para frente, a tranquilizar as nossas consciências, mas sem que a vida terrestre seja um objetivo de vida. Ela é uma necessidade acessória, porque, em essência, nós somos espíritos eternos, espíritos indestrutíveis, imortais, provisoriamente envergando um macacão de carne que é o corpo humano, que nos é emprestado pela natureza e que nós temos o dever de ter por ele um grande respeito. O corpo humano, ele não nos pertence, é uma dádiva. E falamos isso, tocamos nesse ponto com o endereço certo, para que irmãos nossos desencarnados nos ouçam e formalizem conhecimentos, limpem suas mentes pelos equívocos cometidos. Nós devemos a este vaso de carne mais absoluto respeito, entretanto, sem viver para ele. Cuidar do corpo como se ele fosse viver eternamente, até o momento em que a justiça divina decidir que é o momento de demandarmos a pátria espiritual, que já deixamos na poeira do mundo o maior volume dos nossos problemas, para chegarmos na pátria espiritual muito mais aliviados do que quando aqui na Terra chegamos. Mas, meus amigos, muitos irmãozinhos nossos, e sabemos muito bem porque estamos fazendo esses comentários, desrespeitaram essa máquina orgânica. No momento deslocado, acharam que podiam dispor do corpo físico, tramando contra ele, destruindo irremediavelmente, fazendo maior a distância entre a sua alma e os objetivos a alcançar. O suicídio é uma falência espiritual. E, meus amigos, tenhamos nós, todos nós, como cristãos espíritas, muita piedade desses irmãos. Quando soubermos de uma ocorrência dessa natureza, elevemos o nosso pensamento a Deus, para rogar por esse companheiro que prejudicou-se a si mesmo, um grave prejuízo no tempo. Terá que, num futuro próximo, e queira Deus seja bem próximo, retornar às vidas terrestres em situação muito pior do que aquela que enfrentava, para recompor os seus patrimônios orgânicos,
as suas estruturas perispirituais. Mas, meus amigos, ninguém está esquecido de Deus. Ninguém está abandonado. Quando a gente se sente solitário, deprimido, aparentemente esquecido, é uma aparência absolutamente equivocada. Jesus está ao nosso lado. Ele é o nosso amigo invisível de todas as horas. Ele é o nosso amigo certo das nossas horas incertas. É o amigo das nossas incertezas. Porque nós estamos mergulhados na sua aula espiritual. E nada em nós escapa a Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso condutor. Nós estamos hoje tentando mudar esse pensamento de que Jesus é um ídolo de pedra lá no altar para ser louvado, aplaudido de joelhos. Meus amigos, se nós que somos pessoas bastante imperfeitas, nos sentimos desconfortáveis quando alguém tece um elogio de valores que não possuímos, nos causa um desconforto. Imaginemos uma alma sideral como Jesus, ser bajulado. Meus amigos, o maior sacrifício de Jesus não foi a cruz, a infâmia da cruz, naqueles idos tempos do Gólgota. O maior sacrifício de Jesus foi a viagem vibratória do seu espírito de instâncias tão elevadas que escapam ao nosso pensamento. A nossa mente humana não é capaz de conceber as distâncias siderais que estamos nós, homens de Jesus. Já vi pessoas, eu tenho certeza que quando eu deixar esse mundo, Jesus estará de braços abertos para me receber. Meus amigos, é uma fantasia religiosa de crianças espirituais. Jesus está a uma distância de nós que nós não podemos imaginar em termos vibratórios, mas fisicamente somos como aqueles pintinhos sob as suas asas. E mesmo nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nós podemos recorrer ao Mestre. Nós podemos encostar a nossa cabeça no seu ombro amigo e desabafarmos o nosso pranto. E ele mesmo nos advertiu de que quando estivéssemos aflitos, a ele recorrermos, que ele nos confortaria, nos aliviaria dos nossos pesares. Jesus não prometeu cura, Jesus prometeu alívio. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Então, o alívio do Senhor está à nossa disposição. É por isso que fazemos esses comentários, que nós não admitimos como espíritas que Jesus seja aquele ídolo. O seu evangelho é apenas uma fantasia, não é para ser levado a sério. O sério é ajoelhar-se diante de uma imagem de pedra representando Jesus. Isso é infância do espírito. É primitivismo religioso. Jesus está como Jesus, aquele Jesus que aparece preso na cruz, com pões parafusos, bem apertado, porque ele não saia dali. É uma estupidez humana. Jesus é uma alma celeste que trabalha pelos homens, por todos nós, para que nós alcancemos também a nossa alforria espiritual, a nossa libertação espiritual, a nossa grandeza espiritual, a que todos nós estamos fadados. Sejamos o que sejamos na terra, seja o que for, todos os espíritos alcançarão uma grandeza espiritual no hoje ou no amanhã. E esse amanhã chegará mais perto
se nós arregaçarmos mangas, estudarmos com afinco os ensinamentos do Senhor para poder materializá-los em nossas vidas. Então, meus amigos, quem foi Jesus? Jesus não foi, ele continua sendo aquele amigo dileto, aquele irmão maior, carinhoso, que nos recebe a todos, sem exceção, no momento que a ele endereçamos os nossos pensamentos. Por isso, meus amigos, nessa noite, eu quero agradecer a ajuda da espiritualidade, a presença dos irmãos encarnados, dos irmãos espirituais, que, embora sofredores, aqui vieram ouvir falar de Jesus, e que saem consolados, confortados, com o auxílio dos homens aqui presentes, o auxílio fluídico a esses companheiros, serviu de uma transfusão de forças para que, recuperados, deixem de ser sofredores para se tornarem trabalhadores da obra do Senhor. Que o Mestre nos abençoe, nos ampare, a todos nós. Muito obrigado.